Quando você acha que Alexandre de Moraes já ultrapassou todos os limites, que suas atitudes arbitrárias chegam ao ponto máximo, eis que surge algo ainda mais alarmante, mais perigoso, mais ditatorial. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que concentra um poder sem precedentes, agora avança para um novo patamar de influência e controle absoluto. Ele não quer mais apenas comandar o judiciário com mãos de ferro. Agora ele está se infiltrando diretamente no coração do executivo e do legislativo, assumindo funções que jamais deveriam estar sob a autoridade de um único homem. Estamos falando de uma escalada de poder que desafia todos os princípios democráticos e joga por terra qualquer ilusão de equilíbrio entre os três poderes. E o mais assustador de tudo, esse movimento tem um alvo claro e direto: os Estados Unidos da América. Isso mesmo. A ousadia de Moraes não tem mais fronteiras, e agora ele quer revidar diretamente contra uma das maiores potências do mundo. Você precisa entender a gravidade dessa situação. O que está acontecendo diante dos nossos olhos não é apenas um abuso isolado, não é um exagero momentâneo. É a consolidação de um império autoritário dentro do Brasil, um golpe silencioso contra a democracia. Alexandre de Moraes já não se contenta em interpretar as leis de maneira conveniente. Já não basta para ele exercer influência sobre decisões judiciais polêmicas. Agora ele quer reescrever as regras do jogo, ditar as leis que convêm ao seu projeto de poder e executar medidas como se fosse o próprio chefe do executivo. Estamos testemunhando um fenômeno sem precedentes. Um único homem, sem votos, sem prestar contas a ninguém, moldando o destino do Brasil com um poder cada vez mais absoluto. E se você acha que isso é exagero, espere até descobrir os bastidores sombrios das novas manobras que ele está arquitetando agora. Preste muita atenção, porque o que vou te contar agora é simplesmente assustador. Segundo uma matéria publicada pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Alexandre de Moraes não apenas interfere nas decisões do judiciário, mas agora também escreve leis para o Congresso. Isso mesmo, o ministro do STF, que deveria se limitar a interpretar as normas constitucionais, está agora ditando as regras diretamente, como se fosse um parlamentar. E não é qualquer lei. Ele ajudou a formular um projeto de retaliação contra os Estados Unidos. Sim, você ouviu certo. Um projeto de lei criado com o propósito explícito de se vingar de críticas internacionais dirigidas ao STF e ao próprio Moraes. Mas isso não é tudo. O que realmente choca é que essa nova manobra tem um alvo bem específico: Donald Trump e Elon Musk. E qual é exatamente o conteúdo dessa lei absurda? O projeto quer impedir a entrada de estrangeiros que desrespeitem instituições brasileiras e seus representantes. Mas vamos deixar as coisas bem claras aqui. Não se trata de proteger o Brasil, suas leis ou sua soberania. O verdadeiro objetivo é erguer um escudo legal para blindar Moraes e seus aliados contra qualquer tipo de fiscalização ou retaliação internacional. Imagine só. Se um estrangeiro criticar Moraes ou expor os abusos do STF, ele pode ser proibido de entrar no Brasil. Você percebe a gravidade disso? Estamos falando de uma legislação feita sob medida para proteger um grupo específico de pessoas e consolidar um regime de impunidade absoluta. E os alvos dessa lei: Trump, Elon Musk e qualquer outro estrangeiro que ouse questionar a censura e os abusos promovidos por Moraes. Isso significa que, se essa lei for aprovada, qualquer pessoa que critique a ditadura judicial imposta pelo STF pode ser declarada persona non grata e impedida de pisar em solo brasileiro. Isso não é mais democracia. Isso é um regime autoritário sendo consolidado diante dos nossos olhos. Mas não pense que a coisa para por aí. O plano de Moraes vai muito além desse projeto de lei absurdo. Ele já começou a se infiltrar em outras áreas estratégicas do governo, assumindo um papel que nunca deveria pertencer a um ministro do STF. Quer uma prova concreta disso? Recentemente, Moraes ajudou o Itamaraty a redigir uma nota de resposta aos Estados Unidos. Sim, você ouviu certo. O ministro agora quer atuar como um diplomata, ditando como o Brasil deve se posicionar perante o governo americano. Agora pare e pense comigo.
Desde quando um magistrado tem autoridade para interferir diretamente na política externa do país? Isso significa que Moraes não está apenas legislando e julgando, ele agora também está influenciando as relações internacionais do Brasil. Estamos diante de um cenário assustador, onde um único homem está acumulando poder nas 3 esferas do governo: legislativo, executivo e judiciário. Isso é um império de poder absoluto. E a pergunta que não quer calar: se Moraes já se sente confortável para tomar esse tipo de decisão sem nenhuma consequência, o que o impede de expandir ainda mais sua influência e se tornar, na prática, o verdadeiro governante do Brasil? E tem mais. Como se já não bastasse Moraes querer legislar, julgar e influenciar o executivo, agora ele também resolveu se meter em assuntos internacionais de forma descarada. Recentemente, ele atacou publicamente Donald Trump, afirmando que países não devem ser tratados como colônias dos Estados Unidos. Mas espere um pouco. Desde quando um ministro do STF tem autoridade para se envolver em geopolítica e desafiar líderes mundiais? O Supremo Tribunal Federal não tem função política, não tem função diplomática e não tem função legislativa. Mas, para Moraes, esses limites simplesmente não existem. Ele não se contenta em controlar o Brasil. Agora quer desafiar potências estrangeiras e decidir o rumo das relações internacionais do país. Agora pense bem. Se um ministro do STF se sente à vontade para enfrentar abertamente uma figura como Donald Trump, quem poderá detê-lo dentro do Brasil se ele já age como um ditador no território nacional? Agora parece querer expandir sua influência para além das nossas fronteiras. A seguir, uma intervenção direta em eleições de outros países, a censura de líderes estrangeiros que o criticarem. O fato é que Moraes está se tornando um dos homens mais poderosos da América Latina e talvez do mundo. Ele não presta contas a ninguém, não é eleito pelo povo e, mesmo assim, está ditando os rumos da política nacional e internacional. Isso não é apenas perigoso, é um sinal de que estamos caminhando para um regime onde um único homem decide tudo e quem ousar questioná-lo será punido. E a situação pode ficar ainda pior. Se você achava que já tinha visto de tudo, segure-se. Porque agora vamos conectar os pontos de um plano que coloca Alexandre de Moraes no centro absoluto do poder brasileiro. Vamos recapitular. Moraes ajudou a formular a resposta do governo brasileiro aos Estados Unidos, influenciou diretamente a criação de um projeto de lei no Congresso e ainda tem a prerrogativa de julgar qualquer contestação às suas próprias decisões. Mas não para por aí. Ele também mantém uma relação extremamente próxima com o Procurador-Geral da República, um cargo fundamental dentro do sistema judiciário e que, adivinhe só, foi ocupado por indicação de alguém que conta com sua influência direta. Mas o que isso significa na prática? Significa que qualquer denúncia contra ele dificilmente terá andamento, que qualquer decisão do Supremo que favoreça seus interesses dificilmente será contestada, que na estrutura de poder atual, Moraes conseguiu se colocar em uma posição em que nada nem ninguém pode tocá-lo. E não para por aí. Como se fosse o dono do Brasil, ele também tem um alcance direto sobre a Polícia Federal. Isso mesmo. Além de legislar, executar e julgar, ele também comanda investigações. O STF, que deveria ser o guardião da Constituição, se transformou no escritório pessoal de Alexandre de Moraes, onde ele decide quem deve ser investigado, quem deve ser silenciado e quem pode continuar a falar. Agora eu te pergunto, existe algum setor do Estado brasileiro que não esteja sob o controle direto de Alexandre de Moraes? Você já viu algo assim na história deste país? Um homem sozinho, sem ter sido eleito por ninguém, acumulando um poder quase absoluto. E se você acha que isso não tem consequências diretas para você, está enganado. Um país onde um único homem pode manipular o legislativo, influenciar o executivo, comandar a justiça e ditar os rumos da diplomacia, é um país onde a democracia deixou de existir. Agora chegamos ao ponto mais crítico dessa história. Isso não é mais uma questão de interpretação jurídica, não é mais um debate sobre o papel do Supremo Tribunal Federal. Isso é um fato inegável. Alexandre de Moraes está acima das leis, acima das instituições e acima de qualquer limite que um dia existiu na democracia brasileira. O que estamos testemunhando
não é apenas uma concentração de poder. É a criação de uma autoridade inquestionável, um verdadeiro império dentro do Brasil. Um homem que pode ditar regras, escrever leis, influenciar decisões internacionais, controlar investigações e ainda determinar quem pode ou não se manifestar publicamente. E agora eu te pergunto, se um único homem tem o poder de controlar o legislativo, o executivo e o judiciário ao mesmo tempo, ainda podemos chamar isso de democracia? O que acontece quando alguém se torna intocável? O que acontece quando a lei, que deveria valer para todos, passa a valer apenas para os inimigos desse sistema? O Brasil chegou ao ponto mais perigoso da sua história recente, mas ainda há uma saída. Denunciar, compartilhar e abrir os olhos do maior número de pessoas possível. E você vai ficar calado diante disso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo e faça essa informação chegar a mais brasileiros. O tempo para reagir está se esgotando.